amores, tudo bem com vocês? Gente, esse é meu primeiro vídeo devocional aqui no meu canal do YouTube. E eu quero que você que não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe, que toda semana nós vamos ter uma palavra aqui pra você, que vai edificar o seu coração. E a minha oração é que você saia daqui transformado, renovado pela palavra de Deus, pela glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra. Deus falou muito comigo nessa primeira semana de julho sobre uma palavra, levanta-te. E quando eu estava pregando a palavra, essa palavra em específico estava aqui. E eu quero muito encorajar você que tem um chamado, que tem um sonho, que tem promessas do Senhor, mas muitas vezes o medo te paralisou. As circunstâncias te paralisou e você não conseguiu fluir. E você não conseguiu ir adiante as promessas do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele tem promessa na sua vida. E aquele que é fiel, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo na sua vida ministerial, no seu chamado, na sua missão, naquilo que Ele chamou você para fazer. Amém? Gente, a palavra que eu tenho para você nesse dia, Jonas capítulo 1. Gente, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa história de Jonas, sobre a missão de Jonas. E nós vamos aprender sobre essa história, a como ter o coração voltado ao Senhor Jesus, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dores e muitas vezes incertezas e medo. Assim como Jonas teve na sua missão. Então vamos lá. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, Jonas, ele era um homem, ele era um profeta hebreu. Deus tinha um propósito na vida dele, Deus tinha uma missão na vida de Jonas, e Deus falou assim para ele: você vai para Nínive, e lá na Nínive você vai deixar a minha mensagem. Você vai proclamar o meu evangelho, porque eles estão vivendo a perversidade, eles estão vivendo fora dos meus caminhos, então você vai para lá. Quando aqui no versículo 3 que diz, Jonas se dispôs, só que ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Muitas vezes nós se dispomos a fazer a vontade de Deus. Nós falamos assim para Deus: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa, estou pronto. Nós se dispomos para fazer, mas quando nós estamos para chegar e fazer e colocar a mão no arado, acontece uma situação na nossa vida que deixa nós paralisados. E a gente faz com que eu não faça mais aquilo que Deus me chamou para fazer. Jonas tinha um coração disposto para fazer a vontade de Deus. Mas o que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus. Ele foi para outra direção. Deus falou assim: vá para Nínive. E ele foi para Tarsis. Ele foi para a direção oposta. Em vez de ele ir para leste, para Síria, ele foi para Tarsis. Ele entrou no navio e foi para uma outra direção. E muitas vezes Deus, ele tem uma direção para nossas vidas. Deus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala para você que você tem um chamado, a sua missão. Só que às vezes você acaba se distraindo. Você fala assim: eu me disponho para fazer a tua vontade, Deus. Mas a primeira situação que acontece na sua vida, a primeira tempestade, o primeiro obstáculo, você se entristece, você deixa de fazer a vontade de Deus, você fica fraco, você sente medo, você fala assim: eu não vou conseguir. Então, Jonas, ele tinha um coração disponível, mas ele tinha medo. Ele fugiu da presença de Deus. E muitas vezes nós estamos assim, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós estamos prontos para fazer, mas nós fugimos. Porque a primeiro obstáculo que aconteceu na minha vida, eu me afasto da presença de Deus. Então eu quero convidar você hoje, se você está afastado da presença de Deus, se Deus, ele tem um chamado na sua vida e você não está conseguindo avançar, você não está conseguindo fluir, eu oro para que você saia dessa prisão, em nome de Jesus, essa cadeia que está te aprisionando e você não está deixando você fluir, não está deixando você ser aberto no seu chamado. Em nome de Jesus, Deus vai abrir a porta do seu coração, da sua mente hoje, e você vai sair desse vídeo restaurado e transformado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Versículo 4.
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto a se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão e se deitado e dormia profundamente. Você imagina? Jonas naquele navio, totalmente oposto da direção que Deus tinha mandado para ele. Ele estava indo para outra região, estava indo para Tarsis. E ele foi pro porão desse navio. E Deus enviou um vento forte, uma tempestade, para aquele navio se afundar. Porque o que acontece? Jonas não escolheu a não obedecer à vontade de Deus. Ele não escolheu obedecer, ele escolheu a fugir da presença de Deus. Então, o que Deus fez? Eu vou enviar um vento para ver se Jonas se desperta. Então, nesse momento, Jonas dormia profundamente. E às vezes Deus ele tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem falado o que ele tem para você, mas você continua dormindo profundamente. Você não começa a compreender, você não tem a compreensão daquilo que ele vai fazer na sua vida. E você continua vivendo a mesma vida que você está. Não tendo uma vida posicionada, não tendo uma vida de oração, de palavras de Deus. Jonas sabia a direção que ele tinha que ir, mas ele escolheu desobedecer. Qual a direção que você tem ido nesses dias, querido? O que tem sido a tua prioridade nesses dias? Deus está falando. Deus está falando. E você é a geração que ele procura, a geração eleita, a geração que vai se levantar e adorar ao Pai em espírito e verdade, onde os verdadeiros adoradores se levantarão para adorar ao Pai em espírito e verdade. Você está aí. Aqui no versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo agarrado no sono? Olha a palavra que Deus me deu. Levanta-te, invocai o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. Levanta-te, eu falo para você hoje, levanta-te. Se você está dormindo espiritualmente, levanta-te, se posiciona, tem uma vida posicionada. Eu vou orar, eu vou escolher jejuar, eu vou escolher obedecer a palavra de Deus, porque Deus ele quer te usar. Deus ele quer te levantar nessa geração. Seja um avivalista, seja um grande profeta dessa nação. Assim como Jonas era. Só que ele escolheu um outro caminho, uma outra direção. E às vezes nós escolhemos também outra direção. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde você veio? Qual é a terra sua? Que povo é seu? E Jonas respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Queridos, esses homens, eles tiveram temor. Eles eram homens pagãos. Eles não adoravam o Deus de Jonas. Mas quando eles souberam que Jonas estava fugindo da presença de Deus, eles falaram assim: como assim você está temendo o seu Deus? Eles reconheceram. Eles que não adoravam o Senhor Jesus, eles que adoravam outros deuses, reconheceu o Deus de Jonas. Por isso que ele estava passando por aquele momento turbulento na vida deles ali. Aquela tempestade, quase afundando o navio, eles com medo. E eles reconheceram o Deus de Jonas. Muitas vezes, pessoas que não têm um relacionamento com o Senhor, que não conhecem o Senhor Jesus, vai te confrontar. Ei, lembra quando você lia a Bíblia? Lembra quando você ia para a casa do Senhor? Por que você não tem ido mais? Por que você tem esfriado a sua fé? Não deixe esfriar a sua fé. Então, muitas vezes, Deus vai levantar essas pessoas que não conhecem o Senhor para te confrontar, para te encorajar a você voltar no propósito. Porque Deus, ele quer que você volte no propósito. Amém? Disseram-lhe que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lança-me ao mar, e o mar se aquieterá, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, Jonas falou: olha, vocês vão precisar lançar diante do mar, para que essa tempestade venha se acalmar, para que venha acabar tudo isso. Então olha aqui, vamos pular aqui no versículo 16. Temeram, pois, esses homens extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos.
Versículo 17. Deparou o Senhor a um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esse Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, igreja, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Muitas vezes você tem se afastado. Muitas vezes você se afastou por uma decepção na sua igreja. Você se afastou por uma palavra que falaram contra a sua vida, que você não ia conseguir, que você não era capaz. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, querido, o inimigo se levanta. Pessoas da nossa casa se levantam. Coisas acontecem na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos. Mas você precisa continuar firme no propósito. Em nome de Jesus. Às vezes nós temos um coração disposto para fazer. Mas a primeira situação que acontece na nossa vida, nós fazemos o quê? Nós nos afastamos. E Deus não quer isso com as nossas vidas. Deus não quer que você se afaste. Deus quer que você se aproxime diante do Senhor. E então, para essa tempestade se acalmar, o que eles fizeram? Eles lançaram Jonas. E Jonas foi o quê? Foi tragado por um grande peixe. Deus colocou esse peixe na vida de Jonas para quê? Para Jonas reconhecer que Ele é o Deus. Ele é o Salvador. E ele precisava reconhecer que Ele era o único e suficiente Salvador da vida dele. Capítulo 2 diz assim, olha só o que ele fala. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e as correntes das águas me secou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então, dentro do peixe, o que aconteceu? Jonas clamou ao Senhor. Jonas clamou, ele entendeu que ele precisava de uma segunda chance. Ele entendeu que ele saiu da direção de Deus, ele saiu da presença de Deus, mas que tudo isso que aconteceu na vida de Jonas, a tempestade, quando lançaram ele no mar e quando ele foi tragado por um grande peixe, lá dentro Deus estava trabalhando. Às vezes você está passando por uma tempestade grande na sua vida, você não está entendendo aquilo que está acontecendo na sua vida, mas Ele tem o dia e a hora dessa situação acabar. Em nome de Jesus. Porque esse processo é para a glória de Deus ser manifestada na sua vida, na sua casa, no seu chamado. Então às vezes você não está entendendo por que você está vivendo isso. Mas creia que Deus está te forjando, Deus está te moldando, assim como Ele fez na vida de Jonas. Jonas, ali naquele peixe, ele clamou, ele entregou, ele reconheceu que Deus era o único e suficiente Salvador da vida dele. E ele precisava de uma segunda chance para ele cumprir o seu chamado. E olha o que diz aqui no versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Lá, dentro daquele peixe, o que ele diz aqui? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, a alma de Jonas desfaleceu. Ele sabia que ele ia morrer ali. Mas ele, o que ele fez? Ele clamou, ele entendeu que ele precisava clamar ao Senhor. E a sua oração, o seu arrependimento alcançou o coração de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. O seu arrependimento hoje para voltar aos caminhos do Senhor, para voltar o seu propósito, vai alcançar o coração de Deus, assim como Jonas, quando ele clamou, quando ele se arrependeu, quando ele reconheceu Deus, o seu único e suficiente Salvador, quando ele entendeu que ele precisava de uma segunda chance, aí Deus operou, Deus agiu sobre a vida dele. Então Deus, ele está disposto a te abençoar, mas você precisa entregar o seu coração em arrependimento. Você precisa voltar à casa do Pai, você precisa voltar ao propósito. Versículo 8. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Olha só, que poderoso. Ele reconheceu: ao Senhor pertence a salvação. Então, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Então, queridos, Deus permitiu que Jonas fosse tragado por um peixe grande, para que lá dentro do peixe ele fosse moldado, forjado e clamado ao Senhor, e ele entendesse que ele tinha um Deus que estava com ele, e ele jamais poderia ficar com medo. Então, querido, não sei por que você parou, não sei qual é a missão que Deus te chamou para fazer, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele vai tocar profundamente seu coração, em nome de Jesus. E escolha hoje obedecer, se arrepender. E Deus, ele vai continuar te abençoando, tocando seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe e volte aos caminhos do Senhor. Ele tem um chamado na sua vida, Ele quer te usar. Se dispõe, mas se dispõe para obedecer, em nome de Jesus.